Shalom, boa tarde, Oi, graça e paz. pessoal, tudo bem? Boa tarde para nós no Brasil, boa noite em Angola. Um beijo para todos vocês. Amém. Hoje Amém. Deus tem ministrado aos nossos corações um texto assim que está impactando muito as nossas vidas. Quando a gente leu esse texto, assim, o Espírito Santo começou a falar muito profundamente com a gente. Verdade. Então vamos orar primeiro, né? Depois da oração, nós vamos começar. Papo, É verdade, né, a gente trouxe até um cafezinho aqui, água. Bater papo. É verdade, que a gente vai bater um papo sobre a palavra. Algumas coisas. Né? É verdade. Bom, Vamos orar, Sandra? Sim, orar. Senhor Deus e Pai, nós te Amém, pedimos Jesus. agora, Senhor Deus, que o Teu Espírito, Senhor Deus, esteja ministrando aos nossos corações. Amém, E aos Jesus. corações de todos aqueles, Senhor, Aleluia. que estarão vendo, Senhor Deus, este vídeo. Amém, Papai, Jesus. nós te pedimos para que o Senhor esteja abrindo os olhos do Espírito, Senhor Deus, para que haja, Senhor Deus, uma revelação profunda da Tua palavra, Amém, para que a intimidade, Senhor Deus, seja gerada com o Teu povo. Amém, Pai, nós Jesus. clamamos a Ti, Senhor Deus, a restauração do sacerdócio universal, Amém, papai. Jesus. Aquele sacerdócio que fala na Tua palavra, Senhor Deus, aquele que trata do véu, Senhor Deus, sendo rasgado, o livre acesso Amém, a Jesus. cada um de nós, ao Glórias. Santo dos Santos, Amém, Senhor. porque o Senhor nos constituiu, Senhor, como sacerdotes da nova aliança. Amém, Jesus. Então nós clamamos a Ti, Senhor Deus, para o restabelecimento desse sacerdócio. Em nome de Jesus. Ó Deus, para que nós prestemos ao Senhor o culto racional, para que, Pai, para que a nossa mente, o nosso coração estejam alicerçados em Ti, Amém, alicerçados na Tua palavra, Aleluia. para que o Teu Espírito Santo manifeste a Tua glória, papai, Aleluia. enchendo cada ambiente Aleluia. onde, Senhor Deus, a Tua palavra está sendo pregada agora. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos Aleluia. colocar a vida de cada pessoa, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, seguido esta página. Amém, Ó Deus, é nas verdade, Tuas mãos, ó Jesus. Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha estar Aleluia. consolando, confortando, edificando e transformando cada coração. Amém, Papai, Jesus. nós te pedimos, Senhor Deus, que a Tua palavra venha, Senhor Deus, estar penetrando mais profundo, Como Senhor flechas Deus. mesmo, papai, Sim, Jesus. estrategicamente para Sim, romper Jesus. tudo no coração do teu povo, papai, nessa tarde nós queremos dizer, Aleluia, Senhor, que nós te Jesus. amamos e que nós estamos abrindo, papai, os nossos corações para receber a tua palavra com poder e com fogo para queimar dentro de nós e trazer informação que nós tanto precisamos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Oi, Vanusa, que saudade. Ai, saudades, saudades. Acho que já estamos a falar contigo há pouco tempo, mas sabe, daqui a pouco a gente fala mais. É muitas verdade. saudades, muitas saudades. É verdade. O nosso texto de hoje, ele está em... Pega aí a Bíblia, Vanusa. Está em 2 Reis, Aham, eu vou pegar. 2 Reis, capítulo 13. Uhum. 2 Reis, capítulo 13, dos versículos 14 até o 19, e depois nós vamos passar para o versículo 25. 25. Então, 2 Reis, capítulo 13, do 14 até o 19, inicialmente. Vamos lá, então. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre a mão do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atira contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou.
Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Vamos agora para o versículo 25. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou das mãos de Ben-Hadad as cidades que na guerra este havia tomado de Jeoacás seu pai. 3 vezes Jeoás o derrotou e recuperou as cidades de Israel. Aleluia! O Espírito Santo de Deus começou a ministrar conosco muito profundamente nessa palavra. Uma das coisas que o Espírito Santo de Deus começou a ministrar conosco foi acerca de, assim, aqueles que são chamados por Deus, eles não podem parar. Assim, quando a gente começa a ler o texto, a gente observa que Eliseu, ele estava no leito de morte. Ele estava quase morrendo. Estava nos últimos dias dele, né? Nos últimos dias, mas mesmo assim, mesmo no leito de morte, Eliseu estava sendo útil para o reino de Deus. Ele estava sendo útil, cumprindo o chamado, cumprindo a missão que ele tinha para o reino. Porque assim, o senso de responsabilidade e compromisso que nós temos que ter para com Jesus, para com o reino de Deus, precisa muitas vezes ser maior do que as nossas próprias dores. Até Jesus voltar, até ele nos buscar, né? Nos arrebatar. Que tem que ser, independentemente da dor, a gente, como profeta, né? Tem que seguir firme naquilo que o Senhor colocou sobre a gente, as responsabilidades. É verdade. Né? O chamado, né? Profético, e não só, tem outros que têm chamados para as outras coisas também. Mas nós devemos estar ali, até no último, como foi com o profeta Eliseu, né? O profeta Eliseu. Então, assim, passando um helicóptero agora, não sei se tá dando para ouvir o barulho. E Eliseu, assim, apesar de estar no leito de morte, ele mesmo morrendo, quem é que chega desesperado? Quem deveria estar desesperado, né, aos olhos humanos? Eliseu. Mas quem foi desesperado ter com o profeta foi o rei de Israel, o Jeoás. Então, Jeoás chega desesperado ali diante de Eliseu, porque Jeoás também a gente sabe, né? Quando a gente vai procurar, nós precisamos ser aquelas pessoas, precisamos ser o remédio para as nações, né? Exatamente. Aquelas pessoas que vão ser, nós precisamos ser mais como Eliseu e menos como Jeoás. Aquelas pessoas que vão ter as soluções de Deus, até mesmo para um reino. Que Jeoás, que era um líder, um rei, ele foi buscar soluções para o reino dele na vida de um homem, de um profeta de Deus. Sim. Então, assim, as pessoas precisam olhar para nós e ver que nós carregamos as soluções do reino espiritual, do reino de Deus, para a vida delas, para a vida delas. E mesmo naquele momento de desespero, né, que Jeoás chega desesperado, Eliseu, apesar de estar profundamente enfermo, machucado, adoentado, ele tinha uma palavra para liberar sobre a vida do rei. Aí você pode estar pensando assim, poxa, mas Eliseu era Eliseu. Mas esse é o pensamento, assim. Antigamente, quando eu ainda não estava convertida, ainda não tinha, minha mente não tinha sido transformada pelo poder do Espírito Santo para a mente de Cristo. Era assim que a gente pensava lá atrás. Verdade. Eliseu, Elias, eu, né? Exatamente. Mas significado, a gente se acha que não é capaz, né, de Deus, né, não usar a gente como usou o profeta. É verdade. Então, se você não se Deus não vem, limpa a tua mente, transforma, você começa a pensar que a Bíblia realmente aquilo que nós estamos a falar é um livro de história. Então, sabe, aquilo que aconteceu não impacta nada nas nossas vidas. Agora, quando você tira, por exemplo, né, a Bíblia, revelação pelo poder do Espírito Santo, viver a palavra por revelação, é diferente. Exatamente, exatamente. Então, assim, todos nós, né, que carregamos o Espírito Santo, que a gente tem sempre batido nessa mesma tecla, Verdade. Todos nós que somos, né, chamados como filhos de Deus, já recebemos Jesus como Senhor e Salvador, fomos batizados e a gente crê mesmo que o Evangelho de Deus no poder do Evangelho de Deus, então a gente precisa ter essa percepção que assim como Deus usou Eliseu, todos nós que estamos na nova aliança, que carregamos Deus
dentro de nós, também podemos ser extremamente usados por Deus. Para o reino, né? Para o reino de Deus. E Deus se move ainda no sobrenatural, ainda na nossa geração. E o Senhor começou a falar com a gente sobre... Aí Joás chega, né, lá, Joás desesperado, procurando o profeta. E quando ele chega procurando o profeta desesperado, o que o profeta fala para ele? Olha, agora você pega um arco. Agora, o que o profeta... O profeta foi para Joás e deu um arco e uma flecha? Não. Aquele instrumento de guerra que o próprio rei já tinha... Ele falou, você vai pegar aquilo que você já tem e vai usar. Só que você vai usar debaixo da palavra profética de Deus. Então, debaixo da autoridade profética, debaixo da palavra profética que sai das nossas bocas, exatamente, a gente libera essa palavra e as coisas precisam se manifestar e acontecer, porque muito esse natural. É o poder de Deus, muito natural. Então, Joás mandou Eliseu mandou Joás pegar o arco de Joás, pegar a flecha de Joás, e agora nós vamos fazer um ato profético. O que é um ato profético? Eliseu poderia ter falado assim, olha, eu te digo agora, em nome de Jesus, que você vai naquela guerra, que você vai vencer, e você vai lutar, porque Eliseu, no Antigo Testamento, né, algumas pessoas carregavam a glória de Deus. Agora, no Novo Testamento, como lá explica no livro de Joel, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visão. Exatamente. Então, agora, o Espírito foi derramado sobre todos nós, Espírito Santo de Deus. Mas no Antigo Testamento, algumas pessoas, elas tinham o Espírito Santo vivendo dentro delas, mas era uma coisa que Deus derramava porções sobre algumas pessoas. Desse jeito aí. Então, Eliseu, ele chega, né, para Joás e fala assim, não, só que agora, a instrução que eu estou recebendo dos céus agora não é para falar que você vai vencer. A instrução que eu estou recebendo dos céus agora é para falar que você vai usar aquilo que você tem, você vai lutar com o que você tem e se você crer naquilo que está sendo liberado sobre a sua vida hoje, então você vai vencer. Aí a gente estava conversando aqui, a irmã Sandra começou a falar um monte de coisas aqui, ministrando para mim também. Glórias a Deus. É verdade. Aí ela começou a falar, Flávia, a gente precisa falar com os jovens, né? Que eles precisam ter perseverança. Eles precisam acreditar, porque assim, Eliseu, ele liberou uma palavra profética, mas a gente sabe que a Bíblia, né? Toda a Bíblia contém textos proféticos. Toda a palavra de Deus é uma profecia. E a gente precisa entender que essa palavra de Deus, que é uma profecia, a gente libera essa palavra sobre nós mesmos. Quando a gente está declarando, orando em cima da palavra, orando os versículos bíblicos, falando bem específico, assim, explicadinho, porque isso é uma coisa que a Sandra me ensinou. Quando a gente começa a orar os versículos bíblicos, a profecia, que é a palavra de Deus, ela começa a se manifestar também nas nossas vidas. Sim. Então, muitas vezes, os jovens, na hora que vocês estiverem orando, vocês estão com uma dúvida acerca de uma decisão, ou até mesmo vocês não acreditam que Deus possa fazer aquilo que Ele está falando em relação à questão de estudo, relacionamento, casamento e tudo mais. Começa a palavra, separar alguns versículos bíblicos. Ora a palavra de Deus, declara a palavra para a tua vida. É o que nós dissemos outro dia. Na dúvida, nem toma decisão. É melhor orar mais um pouco, esperar mais um pouco para poder prosseguir, né, naquilo que Deus tem. Porque às vezes o que a gente acha que a Bíblia é um livro, a gente tem que crer que isso aqui, a palavra é vida. Você vive aí, a palavra de Deus aconteça, aquilo que Deus falou na palavra dele, se nós cremos, aconteça através do Espírito Santo de Deus, né? É isso que nós temos aprendido e viver. Por isso que tem que viver a palavra. Exatamente. Quando todos os pastores dizem, você tem que viver aquilo que você prega. O que ele está falando? Você tem que viver a palavra.
Exatamente. Então Eliseu, ele declara, né? Ele faz aquele ato profético, quer dizer, um ato é uma simbologia, ele estava entregando uma profecia através de um ato. Então o ato era uma simbologia daquilo que iria se manifestar no mundo natural. Deus já tinha feito download para ele da estratégia. Qual é a estratégia para o rei Joás ganhar? A estratégia, Eliseu, para o rei Joás ganhar, é que ele vai ter que usar aquilo que está na mão dele, vai ter que lançar a flecha no chão, porque quando ele fizer isso, conforme o número de vezes que ele lançar a flecha, ele vai guerrear contra o exército inimigo e vai vencer. E assim, Jeoás fez pela metade. Porque aí também a gente estava conversando aqui antes também do vídeo, porque muitas vezes algumas vezes a gente não obedece aquilo que o Senhor nos ensina. É verdade. Aquilo que sai através a palavra que sai através da boca dos nossos pastores, dos nossos líderes, os profetas. A gente simplesmente escolhe não obedecer. E algumas vezes a gente obedece, mas obedece... Pela metade. Pela metade. Aí é que está o problema da luta. Né? Qual o tema que o Espírito Santo ministrou nos nossos corações? Que é? Lançar as flechas até vencer. Até vencer. Né? Nós temos, cada um tem suas lutas. Tem gigante na terra, meu irmão. É para lutar mesmo, até vencer os gigantes. Em nome do Deus vivo. Então, quando Deus te dá uma instrução, ele falou: Flávia, você tem 14 e isso, faz isso o quê? Você deram 14, você quer fazer 10. E você quer vitória. Esse é que é o problema. Deus passa uma instrução: olha, a partir de agora, faz isso, começa a fazer isso. É que a gente começa. Ontem até foi pregado lá na nossa igreja que a gente começa a fazer as coisas e não termina. Isso. Mas quer resultados positivos. Exatamente. Não vai rolar, mina. Não vai rolar. Exatamente. Porque assim, Deus, o reino de Deus trabalha com perseverança. Conquistado à força. Quando a gente vê a vida dos profetas da Bíblia, quando a gente vê a vida dos profetas, os grandes homens que têm impactado a humanidade através da palavra de Deus, você acha que ele tem uma vida de oba-oba? Não é. Não é isso. Ele tem uma vida de consagração, uma vida de busca, uma vida de monte, uma vida de leitura da palavra. É tudo aquilo que você quiser conquistar, mas você vai ter que se esforçar. Uma vida de, muitas vezes, no início, descrédito, uma vida de rejeição. Uma vida de contribulações. É desse jeito mesmo. Porque quando a gente está começando alguma coisa, quando a gente tem algum sonho, está começando a colocar aquele sonho em prática, as pessoas não vão dar crédito para aquilo que a gente está sonhando. É você, exatamente, é você e Deus. O inimigo muitas vezes vai usar pessoas para tentar te fazer desistir do teu propósito. E não pensa que é o vizinho, não. É o teu irmão, teu pai, família, às vezes marido. Pessoas próximas a ti mesmo, né? Que vêm tentar te desmoralizar para você. Não, mas você está debaixo de uma palavra profética. Eu e a Flávia, na nossa caminhada, foi mesmo assim. Deus falou. Quem me conhece sabe que se Deus falar, pode só o próprio Deus ou Jesus falando de novo. Se Jesus não falar, nós temos isso em nós, graças a Deus. Temos passado também as pessoas que temos ministrado, que Deus tem usado a nossa vida. Se Deus falou, é até Jesus voltar. É verdade. Até se cumprir aquilo que Deus falou, nós não mudamos o foco. Por quê? Porque se Deus, nós estamos debaixo de uma palavra de Deus. Então, se Ele falou, Ele vai cumprir. Oi, Beirinho, a paz de Jesus. Você deixa as questões, a gente responde depois dos comentários, para não perder aqui a linha do raciocínio. Então, mas deixa os comentários abaixo, que aí depois a gente vai aquilo que a gente souber também, porque a gente não souber, a gente vai pesquisar, senão a gente vai consultar. E se a gente não souber mesmo, a gente vai falar: olha, isso aqui tá além do nosso conhecimento. Mas eu creio que Deus vai estar dando a instrução, a orientação para a gente responder as perguntas. Sim, em nome de Jesus, né? Para todos nós aprendermos juntos também. Então, assim, Deus começou a falar muito sobre essa questão da perseverança, né? Porque quando são muitos ataques, a gente pode pregar aquilo que a gente vive, a gente não pode pregar daquilo que a gente não vive. Então, quando a perseguição é muito forte, quando a oposição se levanta muito forte, a gente realmente precisa se apegar mesmo no propósito, na promessa. Você tem que ter na palavra declarada de Deus. E o Espírito de Deus é muito bom, Flávia, porque ele vem e
E cada dia que você tem alguma dúvida, ele vem e fala de novo. E renova as forças, renova a promessa. Renova. Ele renova. Renova mesmo. Então o rei, né, ele vai lá e atirou algumas vezes a flecha no chão. O profeta Eliseu ficou muito, muito, muito irritado, muito irritado mesmo. Porque, assim, a gente está conjecturando, né? A palavra de Deus não fala exatamente o que aconteceu. Mas, assim, nós acreditamos que ele deveria... Quando ele lançou a flecha só 3 vezes, ele estava fazendo aquilo ali, mas não estava fazendo com muita fé. Vou fazer isso porque... Só porque me mandou. Porque eu já sei mesmo que a palavra que o profeta quer se cumpre, mas só porque me mandou eu vou... fazer, tô tão aflito que qualquer coisa pra se livrar é tipo assim, Flávia. A Flávia me mandou fazer alguma coisa, mas eu acho que vou fazer só pra não desmoralizar só mesmo. Pra agradar só também, pra né? agradá-la mesmo, como também é profeta mesmo, e eu sei que Deus cumpre a palavra que sai da boca do profeta, então eu vou não com tanta fé assim, convicção naquilo, não. O profeta falou, palavra, lança as flechas. Você tá dizendo, lança as flechas. Você aproveita, já tá na bala, lança já 1.000. É isso aí mesmo. Porque o cara ainda tá na beira da moto, aí que eu lanço 1.000 mesmo. Exatamente. Exatamente. É. Então, aí quando ele lança, né, naquela falta de fé, também pode ser uma certa preguiça espiritual, né, de fazer também, perseverar, porque, gente... Pra você, pra gente, né, pra nós, vermos o cumprimento de alguma coisa na nossa vida... É luta. É luta, Mas guerra. A palavra se cumpre, o reino de Deus se conquista a força, é força, é guerra. É guerra. Às vezes você não quer orar, às vezes você nem na igreja quer ir. É verdade. Mas você tem que ir. Você sabe que você está debaixo de uma palavra profética. Não é? Você está debaixo de uma palavra, de uma promessa, principalmente quando você está debaixo de uma promessa... Mas as tentações vêm que nem, tipo, quando apareceu o Pajô, de uma vez, minha filha. Notícia ruim daqui, aqui, dali, empurra aqui, aí. Se você não tiver alicerçado em Cristo, você desiste. É verdade, é Por isso verdade. que quando Deus fala da perseverança, é que você tem mesmo que lutar, meu irmão. Luta. Persevera na palavra, em cima da palavra que Deus falou para você. Veio fulano, vai aparecer. Jesus até os discípulos, né? Pedro na altura, mas, né, ele ficou preocupado, porque você tem que saber detectar, né? Quando é Deus que está falando, quando não é, por mais que seja o teu melhor, é porque por mais que seja a Flávia falando comigo, se eu estou debaixo de uma palavra, por mais que seja a Vanusa, se eu estou debaixo de uma palavra que Deus me entregou, se eu estou a ver que a Flávia, né, por um acaso, né? Como é que chama aqui no Brasil, Flávia? Deu lugar. Deu lugar. Deu lugar. Ao diabo, A né? palavra, aquilo que Deus falou comigo tem que prevalecer, independentemente do que ela falar. Se você vir, poxa, mas não, Deus falou comigo, Deus me deu uma palavra, né? Eu tenho que perseverar na palavra que Deus deu pra mim. Esse é o problema. Esse é o problema. É porque a gente, na verdade, termina dando ouvido a muitas vozes, mas a única voz que a gente deveria estar ouvindo, que é a voz do Espírito Santo de Deus, a gente não quer ouvir. É muito assim, isso acontece muito na minha vida, acontece muito na vida de muitas pessoas também. A gente tá ali, sou super, né? Não, agora a gente vai nesse projeto novo aqui, vamos começar aí, chegar com aquela energia, aquele gás, tudo assim, não, agora vai. Agora eu vou terminar essa faculdade. Aí vai passando o tempo, né? As dificuldades vão vindo. Aí você já esbarra nas dificuldades naturais do processo. Aí depois o inimigo começa a mandar as vozes. Aí vem uma pessoa, fala alguma coisa contra, vem outra pessoa, fala outra coisa contra. Aí você, ao invés de acreditar na revelação que foi dada, você vai muitas vezes acreditar no conhecimento. Aí você vai fazer uma análise das circunstâncias que você está vivendo, vai juntar com aquilo que as pessoas estão falando e vai começar a crer ao contrário. Porque quando a gente não está crendo naquilo que Deus falou, a gente tem fé ao contrário. Está tendo fé no projeto maligno, na verdade.
Isso é uma coisa assim que eu tinha muito problema com isso, mas graças a Deus, obrigada Jesus, porque Deus tem me ajudado, Amém. usado muito a vida da minha irmã Sandra também. Amém. Glória a Deus. Porque assim, no evangelho a gente caminha uns com os outros, um ensina um pouquinho uma coisa, o outro ensina um pouquinho outra. E por isso que também é muito importante as fontes das fontes que você vai beber. Quer dizer, o Jeoás, que era um rei que andava todo errado, ele, se você ver no texto, assim, leu no início do capítulo, no início do capítulo dele, lá no versículo 10 até o 13, você vai ver que Jeoás é um cara todo torto. Ele andava todo errado. Mas na hora que ele estava no desespero, ele correu para quem? Para Eliseu. Quer dizer, então, a gente precisa ter não que a gente tem que andar certo, gente. É isso que a gente está falando. Não é que a gente tem que andar como Jeoás, não. Mas você, andando certo, você também precisa ouvir as vozes certas. Ouvir a voz certa. Esse é o problema, porque a gente se une, assim, muitas vezes você está caminhando junto com pessoas que não vão estar te ajudando aí na direção do propósito que Deus te deu. Muitas vezes a pessoa pode não te ajudar. E outras vezes a pessoa pode até mesmo ser usada para atrapalhar mesmo. Para atrapalhar mesmo. Eu me lembro uma vez, Flávia, que nós passamos por essa situação. Nós estávamos a orar por uma determinada direção. Aí, porque o inimigo manda os profetas falsos, aqueles de Baal mesmo. E você tem que ficar muito atento a isso. Por isso é que a gente tem que estar sempre ligado com o Espírito Santo, se consagrar a vida para você ouvir muito mais a voz de Deus, né? E muitas vezes você até tá mesmo no propósito, você tá ali, a vida consagrada de Deus. Mas o diabo também manda lá uns amigos dele para vir te dar um recado que, não, que aquilo que você tá orando não é para quê? Para te desviar do foco e você começar a orar na direção errada. E quando você muda o foco da oração, você perde tempo, né, para combater no mundo espiritual e tudo mais. É verdade. Aí você fica orando, Deus te deu uma palavra. Aí vê o teu amigo, você não saber discernir, né? Não saber discernir a voz de Deus, não tomar como verdade aquilo, porque às vezes é tomar como verdade aquilo que você não falou. É isso aí mesmo. Tomar como verdade aquilo no teu coração e afirmar no teu coração. Eu, quando me converti, a Dorcas lembra muito bem, eu falava assim, eu não só tomei, Jesus falou, sou ele. E eu ia passar uma prova que não é brincadeira aqui em casa com meu marido. Aí eu falava, todo mundo, eu fiquei tão dura, que eu só ouvia Jesus, todo o resto eu já não estava nem conseguindo ouvir direito. Eu falei, se aconteceu uma coisa, não, mas aqui, nessa direção, eu falei, não. Eu estava no joelho ontem à noite, à madrugada toda, Deus falou isso. Não, falei, se Jesus falar de novo, eu vou fazer. Mas se eu não ouvir Deus falar, não usar pastor, profeta, não usar palavra, não usar ninguém, eu vou crer naquilo que o Senhor está me falando. Até Jesus voltar. Eu sei que até antes dele vir, ele vai me entregar essa promessa que ele eu falo sempre Amém. isso. Por quê? Porque se você não tomar a palavra de Deus como verdade em você, qualquer um vai chegar e vai mentir e você vai mudar a direção da oração. Eu tava orando. Aí Luanda, então, é pior. Aí, tava a orar pela família, Deus lhe deu uma direção. Flávia, você agora, eu quero que você ore por essa determinada situação. Lá vem um profeta de Baal. Flávia... É isso aqui? É isso aqui, tipo o diabo, né? Não é isso não. Não é isso não. A hora que você ouvir o profeta de Baal, você vai mudar a direção de oração. E ó, teu caso, vai ficar esperando até Deus, até você conseguir se conectar, Deus mandar alguém para falar contigo, para você compreender que aquilo era mentira, que tá saindo da boca, meu filho. Você tem que estar ligado mesmo. Tem que estar ligado, você tem que crer na revelação do Espírito Santo. E Deus é tão bom que quando Ele fala, Ele manda a confirmação de vários lugares. É verdade. Não é, Flávio? É isso que acontece. Então temos que perseverar também com relação até o profeta. Deus lhe falou, segue, lança flecha. O profeta lhe disse, lança é a palavra de Deus. O profeta só estava sendo usado. Exatamente. Mas era Deus que estava instruí-lo. Lança flecha. Foi lançar quantas vezes? 3 só. Porque tem preguiça. Não, na verdade ele lançou 4, né? Ele Lançou lançou a 4. primeira, depois lançou mais 3. Então, e também muitas coisas, muito que aconteceu também com a gente em relação a essa questão de... Porque, assim, quando a gente está começando nas coisas de Deus, né? O inimigo... Qual é o trabalho do inimigo? Todo
o inferno vai querer cooperar para que você não saiba qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Então ele quer acabar com você antes que você descubra qual é o propósito que Deus te criou. Porque se você não entra dentro do propósito que Deus criou, você vai terminar vivendo uma vida toda sem impactar, e também as pessoas que precisavam ser alcançadas através daquilo que você vai fazer, elas não serão alcançadas, não serão salvas, e também você vai terminar vivendo uma vida de frustração. Pior, viver aqui na Terra é viver uma vida sem Exatamente. propósito. E o propósito é qual? É aquele que Deus estabeleceu para nós. Essa que é a coisa. Então, assim, o inferno todo, ele vai... Quando você começa a ter as pinceladas, quando você começa a buscar em Deus, ter umas pinceladas, assim, daquilo que Deus tem para sua vida, o que o inimigo faz? Não, agora que eu não estou conseguindo mais impedi-lo de entrar na presença. Então, agora eu vou mandar pessoas para confundir, para que ele não consiga descobrir exatamente qual projeto que Deus tem para a vida dele. Sim. E muitas vezes aconteceu com a gente também, de ver algumas pessoas e falarem as minhas verdades, né? Esse foi o babado. E não é pessoas, porque não são pessoas que você vai acreditar, porque são pessoas influentes que você, né, você tem assim o conhecimento, mas não tem a revelação da pessoa. Também, né? Que Deus não te revelou quem é o João. É verdade. Aí, pelo conhecimento que você tem, um irmão bacana, hora, tem a vida em encontrar você, ele vai vir com a palavra e você vai tomar aquilo como verdade. Porque você tá crendo no conhecimento daquilo, no teu conhecimento. Que Deus não te revelou nada, não falou quem é o João. Aí você fica, não, falou. Minha filha, você, aqui mínimo desvio que você dê, né? Eu posso poder dar lugar pro diabo falar, conforme falar, né? Dar lugar e falar uma palavra pra Flávia que não é aquilo que Deus falou. Da hora que eu não tá me ligar no espírito com Deus, você dá lugar. Tu dá lugar. Por isso que na palavra de Deus fala, não deis lugar ao diabo. Quer dizer, está escrito na palavra para os crentes. Isso tá falando pros crentes, só que as pessoas pensam que tá falando pros mundanos. Não, mas é para nós crentes. Não dê lugar ao diabo, ele não tá dizendo para as pessoas. Pedro. Caso de Pedro. Então o que a gente acha? Poxa, eu conheço, por exemplo, Flávia, uma mulher de uma mulher de Deus. Né? Vendo, convivendo, Deus te deu uma palavra a ti, no teu quarto, falou contigo, foi te confirmando durante um tempo já. O que acontece depois de um tempo? A Flávia vem, dá lugar e te fala, não, fulana, se você não tiver, não tomou aquela palavra de Deus como verdade, irmã, você começa a ficar toda perdida, confusa. É por isso que as mentes tem muita perturbação, muita confusão, muita coisa, porque ouve aqui, beba ali, não sabe discernir os espíritos. Eu tenho que discernir se aquilo que a Flávia tá falando é o Espírito Santo, é o que nós falamos no vídeo passado. Se é Deus que tá falando comigo, se você tá ali e tá ouvindo, fala com teu espírito, Senhor que tá naquele corpo aí. Se você tá com dúvida, não é mal falar, né? Só que o problema é que a gente já, nossa, sai mal com essa Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não. Verdade. Mas Deus não te deu a revelação que é Ele que está falando ali. Precisa discernir os espíritos. É verdade, discernir os espíritos para nós não nos perdermos. Nós acabamos de ter o Espírito Santo, né? Saindo um pouco do foco daquilo que Deus tinha dado, mas... Nós agora a gente vai entrar de novo. A gente fala aquilo que o Espírito Santo está mandando, né? Porque se Deus está falando é porque quer alcançar outras pessoas. No caso, não esquecemos do... Não, mas a gente vai voltar agora pro texto novamente. Mas o Espírito Santo está lá na fala. O Espírito Santo está dando a revelação aqui de novo. E também essa questão assim, de você perseverar num determinado foco, determinado alvo, numa determinada direção. É luta. Porque aqui você está vendo na palavra, o que acontece? Em primeiro lugar, quando Eliseu fala, ele fala para Joás. Primeiro, abre a janela e atira a flecha, para atirar a flecha no ar. Quer dizer, não era para... Ele pegava o instrumento dele e ia atirar numa direção específica. O que se trata de foco.
Depois Eliseu fala assim, agora você vai pegar as flechas e vai atirar no chão. E, quer dizer, atirando no chão era um lugar específico, uma direção específica, era o foco. Ele poderia falar assim, não, agora eu quero que você pegue as suas flechas e atire em qualquer direção, atire para qualquer lugar, porque atirando em qualquer lugar você vai vencer. Mas ele não, ele deu uma instrução bem definida. Primeiro lugar, atirando pro alto. Depois... atirando para o alto, a gente entende que está tratando de visão. Abriu a janela para olhar para fora e ter uma visão mais ampla do terreno. Atirar para o chão, o foco determinado ali, ferir a terra. Ferir a terra. Até que os inimigos fossem colocados sob os pés do exército, né, do povo de Deus. Então, assim, a gente precisa ter foco. Essa questão que a gente estava comentando agora de beber em muitas águas, isso é complicado. Você precisa mesmo buscar a direção de Deus para saber aonde, qual lugar que você... Com quem, qual o lugar que você vai beber da fonte. A melhor fonte de todas é a palavra de Deus. É a melhor fonte, a palavra de Deus. Aí, debaixo daquilo que a palavra te ensinar, você vai buscar a Deus, entrar no seu lugar secreto, buscar ter intimidade com Deus de revelação, ver as pessoas com quem você vai caminhar. Escolha aquilo que você vai ver, as ministrações que você vai ver, que você vai ouvir. Que isso peça o Espírito Santo de Deus para te direcionar. Para você não ficar bebendo de um monte de águas, né, diferentes. E confundir a tua cabeça. Exatamente. Porque o que acontece? Agora tem muita informação, tem muito pregador maravilhoso, tem muita coisa boa por aí, mas você tem que saber qual é o teu foco. E também não só. Você também tem que... Né, Flávia? Chega uma altura que a gente olha a pregação, mas chega uma hora que você quer que Deus também revela a você, né? Pela palavra. Deus vai dando revelação na palavra. Porque tem muita coisa. Se você abrir o Facebook agora, nesse momento que nós também estamos no ar, tem muita gente no ar falando. Então você tem que saber o que você precisa agora, nesse momento. Ah, não, eu preciso mesmo que o Senhor trabalhe no meu caráter. Né? Vai orando, vai pedindo direção a Deus, vai vendo determinadas coisas em direção àquilo, depois muda, vai mudando aos poucos. Agora é que todo mundo quer tanta coisa ao mesmo tempo e não dá conta, fica confuso. O Espírito traz o que? Espírito de confusão. E o nosso Deus não é um Deus de confusão. Então, é por isso que a gente estamos a ver aí na igreja um monte de gente nos altares pregando. Mas, por favor, vamos em direção, como a Flávia falou, a palavra de Deus. A oração com a palavra de Deus. Mas pedir a Deus que nos envie pessoas sábias. Né? Andeis com os sábios e sereis sábios. Né? Amém. Assim, é isso aí. Assim mesmo. Não adianta. Eu tô andando com a minha amiga aqui, porque eu sei que é uma mulher de Deus, sábia, com a Vanusa e as outras igualmente meninas. também. Que são mulheres sábias. Com a Sandra, com a Vanusa. Sim, que são mulheres que Deus escolheu para mim. Né? Claro que tem os nossos líderes, nós temos a nossa liderança, temos o nosso pastor, glória a Jesus. Mas a gente precisa ter direcionamento, senão você fica perdido no chamado até dos outros. Começa a tomar o chamado do outro como o teu. É verdade. Isso aqui também um dia vamos falar sobre isso mais lá pra frente, em nome de Jesus. Então, pode continuar, Flávia, com o texto. Mas o Espírito Santo tá levando. Sandra, vamos ter que falar agora mesmo. Tá descendo a revelação. O rolo tá descendo agora. Ai, não tem como você querer usar a capa. A capa do outro. Não mas adianta. Não dá mesmo. Não dá. Eu caminho com a Flávia. Nós temos coisas em comum, graças a Deus. Por causa do... Até mesmo por questão de chamado, né, Flávia? É verdade. Tem coisas a mais. Mas a forma que Deus vai operar na vida da Flávia e da minha, completamente diferente. Até mesmo dentro do mesmo dom. Dentro do mesmo dom. Tem um dom de cura, ela também tem e tudo mais. Mas a forma que Deus vai operar na minha vida, na vida de Vanusa, na vida de Flávia... É diferente. Não vem querer imitar, porque a maneira que Deus operou na vida de Elias... Não é a maneira que Deus operou. Os dons são igual, porque quem ficou com a capa de Elias foi Eliseu. Mas a operação de milagres, que eu creio, pela palavra, foi diferente, gente. É verdade. Ele operou mais coisas, mas diferente. O problema é o quê? A gente quer pegar a capa do outro. Vou falar como a Flávia. Em Angola, então, virou moda. É verdade. Vou falar como a Flávia, vou pregar como ela, vou fazer a mesma coisa.
A gente tira as pessoas para terem nossos exemplos. Aham. É bom ter exemplo como nós. Não, posso, deu certo na vida da Flávia e da Sandra, da Vanusa. Eu falo a Vanusa, a Flávia e todo o tempo, que são as minhas amigas da Deni. Verdade. E aí, Deus, vou tirar exemplo, vou fazendo, como nós temos feito. Nós temos um grupo de mulheres, né? Eu, Flávia e a Vanusa. E nós vimos o que está dando certo na minha casa. Porque tem coisas também que é mesmo, né, Flávia? Muito semelhante. Que é semelhante, que é, como é que chama a palavra? Que é o mandamento. Exatamente. São princípios, É isso preceitos. que são preceitos e princípios, isso a gente não tem que fugir. Mas capa é uma coisa, mano. É complicado. Verdade. E É também complicado. até mesmo, né? Joás foi procurar Eliseu por causa da capa que existia em Eliseu. É verdade. E também, quando houve aquela transferência, né? A capa passou de Elias para Eliseu, o que acontecia? Existia uma escola de profetas. Então, assim, todo mundo estava suscetível a receber da capa. Mas Eliseu grudou ali em Elias, acreditou que aquilo ali também poderia se manifestar sobre a vida dele. Claro, da forma como Deus iria manifestar. Pediu até mesmo a unção dobrada. unção dobrada. Ele, nossa, era um homem de fé. Ousado. Ousado, Aí eu gostei ousado. dele, porque eu também sou assim. É verdade. E Deus gosta de gente ousada, Eu sabia? sou daquela eu que tô fala, aprendendo. Senhor! Ai, um dia a gente conta as nossas histórias que são muito engraçadas. É verdade mesmo. Então Deus gosta de gente ousada. Então a gente precisa também ter essa ousadia de entrar na presença, de buscar mesmo Deus, de se lançar. E porque a gente está falando essas coisas porque a gente tem vivido isso. Porque a palavra também, ela só opera eficazmente quando aqueles que estão ministrando, eles têm vivido aquela vida que eles estão pregando. Sim. Porque a gente tem vivido um tempo de muitas coisas mortas, muitas coisas que não surge efeito. Mortes prematuras, coisa que não seja feito. Por que muitas das vezes até, Flávia, eu penso assim, que nós estamos caminhando muita gente. Por que muita gente, muitas vidas não conseguiram impactar tanto? Porque não vive aquilo. Exatamente. Cada vez ele quer que você vive, mas ele mesmo também não vive. Por isso que falar, viver a palavra, viver... Enfim, nosso chamado... Daí a minha amiga Vanusa que conta, eu e a Flávia começamos a caminhar, né? Depois de um tempo de choro, a gente viu que não estava a dar certo chorar. Fomos no monte, olhamos uma a uma numa árvore, voltando a falar, Flávia, não dá pra gente ficar chorar aqui. Eu acho que é hora da gente guerrear. Guerrear aqui, porque tô a ver que aqui o negócio com choro não dá. Depois de 1 ano e pouco tá chorando, não deu mais. Mas o que aconteceu? Eu comecei a viver a palavra, eu comecei a pedir a Deus para transformar o meu caráter. Personalidade é uma coisa. Caráter, Senhor, transforma. Quando a minha amiga veio pra cá, minha amiga Vanusa, aquilo que eu estava a viver conseguiu impactar a vida dela. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, eu contando o testemunho daquilo que eu estava a viver, ela se encontrou. Estás a ver? Te encontrou e aquilo impactou a vida dela, porque era algo que eu estava a viver. Às vezes a pessoa a palavra está sem poder. Será que está vivendo aquilo? Está vivendo. Mas está a mandar você viver, mas ele não está vivendo nada. Porque o que a gente aprendeu aqui, e também Jesus disse o quê? Ele só fez as coisas porque viu o pai dele fazendo. Exatamente. Então, você quer fazer tipo o pai quando quer chamar a atenção, você está ofendendo dentro de casa. Falar palavrão. Quer que o filho fale o quê? Ele só vai fazer aquilo que está vendo o pai fazendo. Então, a Vanusa viu a minha história de vida, viu na minha casa. Não foi precisar falar muito. O nosso pastor Emerson fala que o testemunho arrasta. Estás a perceber? Então é isso que Deus tem ministrado para nós. Não é que a gente é santa, mas a gente está caminhando para isso mesmo. Porque a palavra fala isso. Amém. Vamos Seja santos porque eu sou santa. Exatamente. Não é que se faz de santa. Não é. Nós estamos a seguir aquilo que a Bíblia manda a gente seguir. É verdade. Em nome de Jesus. Verdade. E aí termina o texto, amiga, porque hoje está demais. É verdade, gente. Mas assim, a gente não adianta. A gente começa a falar uma determinada coisa, a gente vai falando sobre aquilo, mas o Espírito Santo vai inspirando a gente a falar sobre vários assuntos, porque é aquilo que nós estamos vivendo e também aquilo que as pessoas precisam ouvir também. Verdade. Então, só pra gente fechar, né, esse vídeo, que a gente termina lá com o versículo 25. Do capítulo 2 Reis 13, 25. Então, Jeoás, filho de Jeoacás, retomou das mãos de Ben-Hadad as cidades que na guerra este havia tomado de Jeoacás, seu pai.
3 vezes Jeoás o derrotou e recuperou as cidades de Israel. Então, pra gente, esse aqui é o fechamento, né? Tudo aquilo que o profeta Eliseu, ele tinha liberado sobre a vida de Jeoás, tudo isso aconteceu exatamente da forma como Eliseu, como o ato profético, né, que eles foi estabelecido ali, foi liberado. Então, de acordo com aquele ato profético, tudo se cumpriu exatamente do jeito que foi realizado ali. Então, assim, Deus ministrou muito aos nossos corações. Hoje, espero que tenha ministrado também ao coração de vocês. É sobre a questão da perseverança. A gente não pode parar. Não desista. Não desista, não desista. Assim, as coisas... doendo, vai assim mesmo. Exatamente. O Espírito Santo vai te dar força para continuar. Porque Amém. se nós estamos aqui, não é porque a gente não está passando problema, não. É porque a gente decidiu não desistir. Porque nós estamos sobre a palavra do Senhor, debaixo da palavra de autoridade do nome de Jesus Cristo. É perseverar até Jesus voltar. Daqui eu não saio, se Jesus, eu tô legal na terra, quem não tá é Satanás. Então nós temos que estar perseverante ali, ó. Família é nosso, marido é nosso, casamento é meu, ministério, o estudo é meu, tudo é meu. Jesus verdade. Me deu e ninguém pode tomar. E perseverar é mesmo as coisas do dia a dia, porque as pessoas estão achando que outras coisas, estão falando de outras coisas. Persevera, porque o profeta falou, lança a flecha. Lançou 3, 4 vezes. O profeta... Lançou a flecha, meu irmão. Vai lançando, vai lançando. Lança até vencer. Vai lançando até vencer. Até vencer. Porque eu creio que se Deus, o profeta ficou irritado, porque esperava mais ousadia da parte dele. Isso aí. Tá a ver? Esperava mais ousadia. Temos que ter ousadia. Temos que ter ousadia. Lança a flecha, se lança. Jovens se lançam na palavra, se lançam na madrugada, se lançam a estudar na escola também, porque isso também determina algumas coisinhas que a gente ainda vai falar sobre isso também. É verdade. Então, se lança. Se Deus te deu um chamado, te fez, você estuda até... Lembra de João, ele, principalmente os metodistas, conhecem muito bem. Quem é metodista e não conhece a história de João, ele tem que sair da igreja. Em nome de Jesus. Então, orou. Até as marcas do joelho ficar no chão. É orar, pedir. Estudou. Forçava os discípulos a estudarem. Discípulos. Nós estamos aqui, temos também as nossas amigas, estamos a nos esforçar. Nos esforçar, puxando levantando uma a outra. Perseverar, minha amiga. Nessa situação já passei, vamos. Temos que aprender a levantar os que estão caídos. Não podemos estar, o outro está aí já, esse aqui não vale mais. Não, esse mesmo é que vale, é que está caído, é que está bom. Estás a perceber? Perseverança, ousadia, jovem. Temos que ter ousadia. O Senhor nos chamou com espírito de ousadia. Não com esses espíritos que estão em jovens cheios de medo, cheios de depressão, cheios de eu não vou conseguir, eu mesmo. Filho, você é filha do rei. Você é filho do rei. É desse jeito, Jesus. Né? Somos co-herdeiros de Cristo. Não aceitamos qualquer coisa, migalha. Não podemos aceitar qualquer coisa. Perseverança. Tá doer? Continua. Vai se arrastando. Vai se arrastando. Mas vai. Mas vai. Nós, minha filha, a gente tá chover, tá aqui a vanusa. A gente tá chover, a gente vai e pede pra Jesus parar, a chuva para. Por quê? Porque Jesus viu o nosso esforço de chegar até ali. Nós chegamos no lugar não, sim, ó. Nós saímos de casa, nós viemos te adorar. A chuva vai ter que parar em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, Gisela. Em nome de Jesus. Beijo grande pra você. Amém, Beijo grande pra você, mana. Amém. Que saudades, né, Gisela? É verdade. Em breve estaremos aí, Gisela. Ou vocês aqui, né? Claro, é verdade. Né? Então, meus irmãos, perseverança. Perseverança. E a história no final diz que se cumpriu conforme a palavra do profeta. Sim, as 3 vezes. Só 3 vezes. Só 3 vezes. Só 3 vezes. E o profeta depois fala, se você tivesse lançado mais vezes, exterminaria o problema. Só que não, como você decidiu lançar só 3 vezes, então a gente tem um alívio, né? Porque é muito diferente você ter um alívio do problema e você solucionar o problema. Mas a pergunta, né, que o Espírito Santo está fazendo para nós hoje, você quer um alívio ou você quer a solução? Se quer a solução, vai ter que perseverar. Vai ter que lançar as flechas até o final. Lança as flechas mesmo, mas lança mesmo.
Lança nos estudos, lança aqui, lança... Não estou com problema, não está com problema nada. Nossa mente é de Cristo, então começamos já por declarar que a nossa mente é resoluta. Amém. E a mente é de Cristo, e os problemas, as aflições que Deus falou, a gente vai passar. Mas a gente vai perseverar, porque Jesus falou na palavra dele. Eu venci. Que ele está falando que vocês podem vencer. Amém. A gente tem o Espírito de Deus. Não estamos aqui sozinhos, não estamos órfãos, não. Não somos órfãos, não. Jesus está lá intercedendo por nós, para nós ficar aqui com o espírito de covardia. Por favor, vamos acordar. Perseverança. Perseverança. Foco, como dizia o meu sobrinho, diz meu sobrinho Gilberto. Foco, fé, força. Eu aprendi Amém. com ele, porque ele foi um jovem que quando quer uma coisa, ele não desiste. Ele vira à noite, quebra tudo, mas você no final, estamos lá. Mestrado, doutorado, estamos aí a receber. Por quê? Perseverança. Isso eu aprendi com meu sobrinho G. Perseverou até ao final. Porque aqui só vai vencer quem perseverar. É verdade. Quem não perseverar, não vai vencer. É desse Então, jeito. ai, foi muita coisa, né, Foi Flávia? muita coisa. Ai, nós queremos ficar aqui conversando mais Mas tempo. também tem um limite de tempo. Tem um limite também. É verdade. E ficam aí, né, os próximos vídeos. Nós queremos agradecer a vossa presença, vocês que têm Aleluia. compartilhado os nossos vídeos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. E nós cremos que em breve estaremos em Angola ministrando, orando também. Amém. Para as famílias, né, com as nossas irmãs, que nós temos lá um grupo de mulheres também, nossas amigas que têm orado por nós, nos dando, até elas, né, têm nos dando, nós acabamos por receber muita força delas, que estão sempre a nos incentivar, irmãs, continuam, vão aí, continuam dando força, orando pelas nossas famílias, nos cobrindo com oração, É verdade. para a glória de Deus. São irmãs que um Verdade. dia a gente passou testemunho de alguma coisa que aconteceu na nossa, alguma mudança que Deus fez, e hoje você vê que elas mesmas estão ali nos dando força para continuar, e nós não paramos, porque Jesus é bom, que sempre levanta pessoas com coração bons na terra para dizer que vocês continuem em nome de Jesus. Nós também queremos isso, nós queremos ver essa geração pegando fogo. É isso aí, impactando Impactando a a terra, terra. trazer soluções. Aquilo que já está no céu, declarado lá no céu, aqui na terra. Para fazer como está feito lá no céu. Aqui na terra, esse é o nosso propósito. Não podemos desistir. As coisas vão acontecendo, mas como filhos de Deus, nós temos que estar aqui. Na palavra de Deus, clamando ao Pai. A palavra de Deus, ainda tenho que falar sobre isso que Deus falou outro dia, né? Que eu estava orando para a nação, ele falou, a minha palavra para o povo ainda é segundo as Crônicas 7:14. Então, verdade. nós ainda vamos falar sobre isso. Então, nós agradecemos muito. E vamos orar de novo, Tenha né? um bom sábado. Vamos orar. Vamos orar orar. aí. Aleluia. Senhor Deus e Pai, muito Amém, obrigada, Jesus. Senhor Deus, por este tempo na Tua presença. Aleluia, Muito obrigada Deus. por tudo que o Senhor ministrou aos nossos Glória a corações, Deus, Senhor santo é o Deus. teu nome, Nós te Senhor. pedimos, Senhor Deus, que o pleno evangelho, o Amém, evangelho Jesus. sem mistura, Senhor Deus, Aleluia. seja derramado sobre cada vida. Oh, glória. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, colocando do teu colírio, Senhor Deus, sobre cada Amém, olho. Jesus. Abre, Senhor Deus, Em para nome que a de Jesus, verdade Pai. venha se expandir Aleluia. no coração e na mente. Glória, Pai, vai Jesus. gerando, Senhor Deus, uma geração que vai à frente, Com impactando com fogo, Do com teu revelação Espírito. extrema da tua Aleluia. palavra. Que o poder da tua glória seja Amém, derramado Jesus. sobre cada casa, Senhor Deus, que Amém. está assistindo esse vídeo agora, Amém. sobre cada casa que irá assistir Em esse vídeo nome de agora, Jesus. que em nome de Jesus, que Glórias. casamentos sejam restaurados pelo Amém. poder da palavra de Deus, Essa a tua juventude, cura, papai, seja colírio nessa estabelecida, juventude, em papai, nome de Jesus, sobre levanta, cada casa. Jovem comprometido Levanta, com a tua Jesus. palavra, cheia do teu poder, cheia do teu fogo, do teu Espírito Santo. Aleluia, para trazer a Jesus. atmosfera, aquilo que já está declarado no céu, na terra. Sim, Jesus. Trazer o céu para a terra, papai, chamar a existência aquilo que já existe. Papai, Amém, é no nome Jesus. santo de Jesus que nós viemos declarar uma geração, Senhor, Amém, cheia de Jesus. ousadia, cheia do teu poder, cheia da tua unção, papai santo. Queremos um Cheia tempo da tua novo, presença. cheia da tua presença, papai. Vai declarando, papai. Nós Aleluia, decretamos e Jesus. declaramos uma nova geração, papai santo. Amém, Mulheres Jesus. impactadas, mulheres curadas de
todas as Amém, feridas, Jesus. todas as dores no casamento, dores da vida, dores Amém, de Jesus. parto, dores de mortes prematuras, que seja aonde há morte prematura, que haja vida pelo poder Sim, do teu Deus. Espírito Aleluia, Santo. Jesus. Deus, Sim, nós Deus. declaramos tempo novo, papai. Sim, Declaramos, Senhor, a tua palavra sobre os nossos corações e das Amém, nossas Jesus. famílias, e das gerações e das nações, papai santo, em nome de Jesus, meu Deus. Aleluia. Amém, Glória a Jesus. Deus. Amém, amém, Glórias a amém, Deus. amém. Glória a Deus. Tchau, pessoal. Tchau, até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo, beijo pra vocês. Bom final de semana. Amém. Shalom. Shalom.